Talvez você não saiba, mas o tratamento do transtorno afetivo bipolar é mais fácil do que você imagina e eu não estou falando de medicação. Calma que eu vou te explicar o que tem aí de mais moderno em relação ao tratamento de transtorno afetivo bipolar e nós vamos falar de outras técnicas que não é a medicamentosa. Olá, eu sou a doutora Franciele Marte, eu sou médica psiquiatra e aqui neste canal você vai ver muito assunto relacionado a transtorno afetivo bipolar. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre técnicas, sobre como tratar o transtorno afetivo bipolar. Quando a gente pensa em tratamento, nós estamos falando de praticamente 3 linhas de frente. Nós vamos falar da medicamentosa, que são os estabilizadores de humor que vão colaborar, vão equilibrar a química do seu cérebro. Nós vamos falar sobre técnicas de terapia, que vai te ajudar a entender qual que é o teu normal aí para você ter uma base de comparação do que pode ser sintoma, do que é um desejo, que isso é muito comum de acontecer dentro do diagnóstico. Esse sou eu, esse é o sintoma, será que isso é uma vontade minha ou será que isso é um comportamento impulsivo do diagnóstico? E a ativação comportamental. Colocar essas técnicas que são orientadas dentro de terapia para que você realmente promova a mudança e saia dos mecanismos autossabotadores que impedem que você faça o tratamento de forma adequada e inclusive veja uma luz no fim do túnel quando a gente está falando de melhorar o diagnóstico. Não dá para a gente falar em equilíbrio sem pensar no corpo como um todo. É super importante que você tenha consciência, que você busque inclusive saber se o seu corpo, seu metabolismo está bem. Porque muitas vezes o paciente chega referindo para a gente sintomas de cansaço, sintomas de mal-estar, e quando a gente vai fazer uma investigação, a ferritina está baixa, ele está com uma deficiência relacionada às vitaminas D, B12. Por exemplo, você sabe quais sintomas que a deficiência, a baixa quantidade de vitaminas B12 pode trazer no seu metabolismo? Vai te trazer cansaço, tontura, irritabilidade, lapso de memória. Para e pensa, tudo isso não parece sintoma depressivo ou às vezes a irritabilidade, uma palpitação, uma ansiedade, não parece uma crise de ansiedade ou uma fase hipomaníaca do diagnóstico de transtorno afetivo bipolar? E não é. Então, muitas vezes a deficiência metabólica, ela vai colaborar ou ela vai sozinha mimetizar sintomas que você vai ficar confuso em relação se isso é do diagnóstico de transtorno afetivo bipolar ou se isso é, por exemplo, por uma vitamina que está baixa ali e precisa fazer reposição. Eu sei que nem todo mundo gosta de comer saudável, mas quando a gente pensa no diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, a qualidade alimentar impacta diretamente em relação aos processos inflamatórios do metabolismo. Hoje já se tem muito nível de evidência provando que em pacientes bipolares existe uma alta produção de insulina e isso contribui para que o processo inflamatório fique ali perpetuando. Então a gente não sabe se é o diagnóstico que leva para resistência insulínica e provável caminhar aí para um risco de pré-diabetes ou diabetes, a síndrome plurimetabólica, ou se é o corpo que inflama e faz os sintomas de transtorno afetivo bipolar ficar o tempo inteiro ali se reativando. Então é super importante que você tenha essa consciência que o que você come, o horário que você come, isso inclusive impacta em relação à qualidade do sono. Se você comer muito tarde da noite, eu costumo explicar isso muito para os meus pacientes, que é a relação da alimentação com o estômago. Então, quando a gente está se preparando para dormir, o nosso cérebro ele vai entrando como se fosse em stand-by, ele vai mudando algumas funções, regulando a temperatura do corpo, reduzindo a liberação de alguns neurotransmissores, aumentando de outros, para que o corpo se prepare junto com a mente, com o cérebro, para que isso aconteça ali a fase de sono. Só que quando a gente come fora do nosso horário, a gente coloca comida ali, né, principalmente as comidas mais copiosas, mais pesadas, que é o que a gente gosta de comer à noite, né, uma pizza, um lanche, uma coisa mais pesada e calórica, que tenha energia, que é a glicose, e a gordura que a célula tanto pede. Quando a gente coloca esse alimento ali para dentro, quando vai
desligar ali o cérebro para dormir, ele faz como se fosse um prédio, ele faz uma revisão dos andares. Se existe algum andar com a luz acesa e se o seu estômago e o seu pâncreas, que estão ali produzindo insulina, estão com a luz acesa, ele não vai conseguir desligar direito e isso vai impactar na qualidade do seu sono. Você não vai ter um sono de qualidade. Já a alimentação tem uma relação direta com as fases, com os episódios do transtorno afetivo bipolar. Então, o paciente que tem o diagnóstico, a pessoa que tem o diagnóstico, ela deve evitar álcool, ela deve evitar cafeína. Quando eu estou falando de cafeína, eu estou falando do café, do chá preto, das bebidas energéticas que contêm cafeína e também do chimarrão, que às vezes a gente esquece, mas também é rico em cafeína. Então, para pacientes bipolares, o ideal é 0 cafeína, porque a cafeína é um psicoestimulante que compete ali com o receptor da adenosina e isso vai fazer com que esse cérebro fique num processo eterno ali de inflamação e não vai conseguir regular a fase, mesmo que esteja em uso da medicação. Eu sei que às vezes pensar em dieta é uma coisa que assusta muitas pessoas e eu nem aconselho. A minha dica aqui fica no sentido de que você tente comer de forma mais regrada aos poucos, que você estabeleça metas pequenas e que à medida que essas metas forem sendo executadas, que você vá mudando elas, que é a chance de sucesso. Realmente, quem está aí numa refeição, numa dieta muito bagunçada, querer zerar, por exemplo, o açúcar, isso pode inclusive contribuir para mais mau humor e vai ficar perdido em relação ao que é o sintoma da retirada do açúcar e o que é o sintoma do transtorno afetivo bipolar. Mas o açúcar não é bom em nenhum diagnóstico e é importante que você vá reduzindo devagarzinho. Muita gente acredita que dá para passar pelo diagnóstico sem fazer o tratamento de forma adequada. E aqui eu estou falando tanto da parte medicamentosa quanto da parte relacionada aos hábitos e o impacto da rotina no diagnóstico. A gente vê maior resposta favorável de estabilização de sintomas em quem consegue fazer a prática de usar a medicação de forma adequada, né, com regularidade ali de visita ao seu médico para que isso seja ajustado conforme os seus sintomas e também a questão relacionada aos hábitos de vida. Então, quem faz atividade física tem melhor resposta, quem dorme bem. Quando a gente está falando de dormir bem, é importante lembrar que tentar pelo menos 6 horas de sono e também não dormir mais que 10 horas, porque isso vai ter impacto em relação a esse humor. Hábitos alimentares saudáveis, evitar o álcool, evitar cafeína, evitar qualquer outra substância aí de psicoestimulantes, tudo vai contribuir sim para o diagnóstico e para a estabilidade dele. O transtorno bipolar, ele é uma condição de saúde séria, ele exige de quem tem, eu falo muito isso para os meus pacientes, é impossível a pessoa que descobre o diagnóstico passar pela vida da mesma forma que ela chegou até aquele momento. E o diagnóstico, ele exige mudança, ele exige autoconhecimento, ele exige cuidados. E eu coloco muitas pessoas para pensarem no seguinte: os cuidados que o diagnóstico exige, tirando a medicação, todos os outros vão fazer bem para qualquer ser humano, inclusive que não tenha diagnóstico. Então, o que a gente está falando aqui é de melhorar, de correr atrás de hábitos que vá contribuir com a sua qualidade de vida. E você, já tentou alguma coisa diferente aí no seu tratamento? Comenta aqui embaixo, por favor, que eu gostaria de saber qual foi a coisa que você fez de diferente disso que a gente está falando aqui. E se, inclusive, isso te ajudou, pode vir ajudar outras pessoas. Então deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou gostar de ver. O melhor tratamento para o transtorno afetivo bipolar é aquele que a gente olha para o todo, que a gente olha para o corpo, que a gente olha para a mente, que a gente olha inclusive para frente buscando sensação de bem-estar. Todo tratamento que ele é amarrado, que ele é obrigado, que ele é feito sem que você entenda o porquê você está fazendo, isso vai implicar em mais dificuldade, em maior sofrimento. E lembrando que sofrimento, quando se tem um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, ele também vai acontecer mesmo que você não faça nada. Não tem como jogar a toalha e dizer, não vou tratar esse diagnóstico, eu quero ver o que vai acontecer. Não assuma esse risco porque as consequências podem vir de forma muito sérias para a sua vida. A gente não consegue saber exatamente quais, mas a gente sabe que a evolução do diagnóstico sem tratamento, ele tende a trazer algumas características que não são boas para nenhum indivíduo. Bem, se você prestou atenção aqui no que eu falei em relação a todo esse tratamento, você viu que eu não falei sobre medicação.
O que eu mais falei aqui foi sobre coisas que são passíveis de você fazer aí na sua casa e que você, que inclusive não tem o diagnóstico, fazendo vai melhorar e muito a sua qualidade de vida. Então, por favor, aplique aí essas coisas, essas práticas que a gente conversou aqui um pouquinho, porque isso vai trazer bem-estar e equilíbrio para sua vida. Gostou desse vídeo? Já deixa aí seu like, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. E se tiver aí um tempinho, dá uma olhada aí nos outros vídeos, que eu tenho certeza que você vai encontrar conteúdo que colabore com a sua melhora e com o seu equilíbrio aí em relação a tudo.